Amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Nosso encontro semanal para trazermos auxílio aos nossos queridos professores, alunos e superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, nós queremos trazer um breve e sucinto comentário sobre a lição de número 5. E o tema da lição, o servo enfrenta a incredulidade. Marcos 6. Semana passada a gente estudou um pouquinho sobre o capítulo 5, onde falava sobre a autoridade do servo, a autoridade de Jesus. Aqui no capítulo 6 nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a incredulidade, um dos inimigos do ministério de Cristo, ou um dos maiores, que é a incredulidade. E no capítulo 6 nós vamos aprender aqui com uma riqueza de detalhes acerca da manifestação da incredulidade na cidade onde Jesus crescera, onde Jesus ele teve a maior parte da sua vida, que foi na cidade de Nazaré, que era aí 32 a 30 quilômetros de distância da cidade da qual ele estava morando, que era Cafarnaum. Então Jesus ele vai voltar à cidade de Nazaré, isso porque a gente vai aprender que Jesus também ele é Deus, e é um Deus de segundas oportunidades. Ele sempre dá uma segunda oportunidade. A gente percebe que Jesus ele tinha se mudado de Nazaré para Cafarnaum devido a população da cidade de Nazaré ter expulsado Jesus de lá, porque Jesus vai pregar um dia no sábado, ali em uma das muitas, porque ali havia algumas sinagogas, e Jesus foi convidado para pregar em uma dessas sinagogas, e ali na cidade de Nazaré ele vai sentar na cadeira aonde era uma cadeira especial, apenas para o Messias. E aí o povo não vão reconhecer a autoridade de Jesus para sentar, tomar naquela cadeira, vão arrancá-lo para fora da sinagoga a fim de lançá-lo no precipício, de apedrejá-lo. Vai ser onde Jesus vai se mudar para Cafarnaum. Mas aqui no capítulo 6 de Marcos a gente vai ver que Jesus ele vai voltar a Nazaré pela segunda vez. E aqui é onde ele vai se deparar com a incredulidade dos seus conterrâneos. A gente vai ver que a cidade de Nazaré inteira vai desprezar Jesus, o ministério de Cristo. A gente também vai ver a incredulidade aqui no capítulo 6, descrita pelas autoridades da época, que vai ser Herodes. E depois a gente vai ver essa mesma incredulidade também na vida aqui dos próprios discípulos. Então esse capítulo 6, que antes de entrar e apresentar os objetivos, eu preciso fazer vamos dizer que esse apanhado de informações sobre o capítulo 6. A gente vai ver que aqui no capítulo 6, ele vai iniciar falando sobre o retorno de Jesus a Nazaré, depois vai continuar falando sobre Jesus entrando ali ou estando com os seus discípulos, e aonde as informações vão chegar diante ali de Herodes, e Herodes ele vai achar que Jesus é o mesmo João Batista. E aonde a gente vai ver que João Marcos, o autor do Evangelho, ele vai continuar escrevendo essas informações, dizendo que Jesus vai saber da morte de João Batista. Jesus vai para um lugar ermo a fim de descansar, pois os discípulos, a comitiva de Jesus ali estava sem tempo, devido às multidões e irem sempre ao seu encontro. Jesus vai procurar um lugar ermo para ficar ali, tirar uns dias de folga com seus discípulos, mas quando Jesus chegar lá, a multidão já está o esperando. E aonde nós vamos ver que o texto vai dizer que Jesus vai ter misericórdia da multidão, pois a multidão estava como ovelhas sem pastor. Ele vai começar a ensinar, e ali vai ser o palco de um dos grandes milagres de Jesus, que vai ser a
transformação ou a multiplicação dos pães e peixes. E aonde a gente vai ver que a popularidade de Jesus já estava grande, mas depois deste milagre vai aumentar muito mais. E sabe por quê? Porque aqueles que estavam em volta de Jesus ou à procura de Jesus por segundos interesses, vai duplicar esse número, porque agora eles vão ver em Jesus um provedor de pão, de alimento. E a gente vai ver que neste cenário deste milagre, ali vai também aparecer a incredulidade que é dos discípulos. Então esse capítulo 6, ele tem essas muitas informações sobre, vamos dizer que a aparição, né, da incredulidade, tanto na vida dos nazarenos como do próprio Herodes e até mesmo dos discípulos. Nós vamos aprender, né, nesse capítulo 6 sobre esse importantíssimo tema que é o enfrentamento da incredulidade. E a gente vai ver que este assunto não é um assunto que ficou preso no espaço ou no tempo de Jesus. Ele continua permeando a sociedade atual. Então a incredulidade, ela ainda hoje está presente em muitos corações. Nós vamos passar agora aos nossos objetivos, e o primeiro é defender a fé única e verdadeira em Jesus. O segundo, imitar o caráter humilde do Cristo. E o terceiro e último, servir a quantos queiram conhecer a Jesus. Então, diante desses objetivos, nós vamos aprender sobre a questão de defender a verdadeira fé, porque a incredulidade, ela é a opositora da fé. Aonde não há fé, há incredulidade. E aonde há incredulidade, não há espaço para a fé. Então aqui a gente vê que esses dois, eles não andam juntos. Fé e incredulidade, eles são palavras aí que elas vivem na sua essência, na sua origem, em um confronto. E é isso que a gente vai aprender, que como discípulo de Jesus, nós não podemos ser incrédulos, mas nós precisamos demonstrar a nossa fé através não só das palavras, mas também dos nossos atos. E o segundo objetivo, quando fala acerca da imitação do caráter humilde de Cristo, nós mais que precisamos, nós devemos demonstrar essa humildade em tudo que nós colocarmos a mão, em tudo que nós formos fazer. Porque essa humildade também a gente vai observar que ela é também um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera dentro do interior de cada cristão essa característica que é peculiar de Cristo, a sua humildade. E para completar aqui esse ciclo dos objetivos, a gente vai entender que nós precisamos servir quantos queiram conhecer Jesus, que nós, como discípulos, seguidores de Jesus, nós precisamos a todo momento estar ajudando alguém a ir ao encontro de Jesus e conhecer a Jesus. O responsável é eu e você, que devemos estar sempre prontos a levar essas pessoas a Cristo. Agora nós vamos passar ao nosso textuário e à nossa verdade prática. Mas antes de passar, quero agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com este canal, direto ou indiretamente, sempre assistindo e também compartilhando essas videoaulas, e isso tem feito com que a gente chegue mais adiante. Então a gente não pode, parar, e eu convoco todos os irmãos, se possível, sempre deixar o seu like, sempre deixar o seu comentário para que a gente avance mais, vá mais adiante e assim mais pessoas possam ser alcançadas, através destes comentários, e que eles sejam bênção na vida daqueles que reservam um tempinho para assistir, para aprender um pouquinho mais. Lembrando que a gente sempre fala nas aulas, é que essa ferramenta, esse vídeo, ele não tem objetivo de substituir
a nossa escola bíblica dominical, mas é um auxílio a mais para que você possa aprender um pouquinho mais. Às vezes tem dificuldade em determinado ponto, mas essas videoaulas, elas têm esse objetivo de esclarecer ou de tornar mais acessível, né, ao seu entendimento aqui alguns pontos da nossa lição. Nós vamos passar agora ao nosso textuário, que se encontra em Marcos, capítulo 6 e o versículo 3, que diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então nós percebemos aqui no nosso textuário que aqui é uma manifestação pública da incredulidade dos nazarenos. Nós observamos que os nazarenos, eles estão falando em uma voz só acerca da origem ou da criação de Jesus. E isso vai ser uma barreira, um impedimento para que no coração deles gerem fé. Isso a gente vai aprender no primeiro ponto da nossa lição com mais riqueza de detalhe. Agora nós vamos para a nossa verdade prática. O Senhor Jesus, ele triunfa até sobre a incredulidade dos seus discípulos. Então a nossa verdade prática, ela nos reafirma esse conceito da autoridade de Cristo, que Cristo ele tem autoridade para, de uma certa forma, sobrepor até mesmo a incredulidade dos seus discípulos. Que Cristo ele é um mestre por excelência, ensina até em cima da incredulidade dos discípulos. Os discípulos eles estavam, de uma certa forma, em uma situação aonde eles olhavam para a esquerda, olhavam para a direita, olhavam para frente e olhavam para trás e não viram ali nenhuma saída. É aonde eles vão até Jesus e pedir a Jesus que libere, que dê as bênçãos apostólicas, que termine aquele culto, aquela reunião, para que as multidões elas fossem dispensadas para buscar o que comer. E é aonde a gente vai ver que Cristo ele não despede ninguém de mãos vazias. É onde Jesus vai dizer, olhar para os discípulos e dizer: dai vós mesmos a eles de comer. E aonde eles vão ficar meio que atônitos e uns vão dizer: Senhor, nós não temos dinheiro suficiente. E mesmo que tivesse dinheiro, o problema ainda continuaria, porque aqui não tem aonde comprar comida. Nós estamos em um lugar deserto, nós estamos longe das vilas e das cidades. E aonde Jesus vai mandar que eles organizem ali a multidão sentada na grama, em grupos de 50, e Jesus vai pegar o que eles têm e ali vai multiplicar, dar graças a Deus, e ali o milagre vai acontecer. Então, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a incredulidade dos nazarenos. Quando nós falamos sobre a incredulidade dos nazarenos, nós precisamos também levar em conta essa questão de que essa incredulidade é natural do ser humano. O homem natural, ele dispensa sobre todo o ambiente essa incredulidade, essa falta de fé em Deus. Quando nós olhamos para a sociedade contemporânea secular, nós percebemos que os homens eles estão longe de Deus, por eles não ter essa fé. Então eles têm essa incredulidade, é algo natural da natureza terrena, é produzir ou aumentar a produção dessa incredulidade. A gente vai ver que não é diferente na vida dos nazarenos. O primeiro tópico da nossa lição, do nosso primeiro ponto, fala sobre o local de incredulidade. Aqui, conforme em Marcos, do versículo 1 ao 13 do capítulo 6, nós vamos ver que Nazaré, ela foi a cidade aonde Jesus chegou ali ainda muito jovem e viveu até os seus 30 anos de idade, quando ele foi para ser batizado por João. Então Jesus ele vai viver
nessa localidade, e essa localidade vai ser o palco de maior incredulidade, porque ali, aquele povo que morava em Nazaré conhecia todos os passos de Jesus, conhecia a profissão, conhecia os seus parentes, conhecia os seus amigos e conhecia todo o círculo de vizinhança de Jesus. Então isso, ao invés de ajudar eles crerem, eles terem fé, eles perceberem que Jesus, desde a infância, foi uma pessoa que foi consagrada ao Senhor, que teve uma vida diferente, isso vai servir de obstáculo, de barreira, para que este local seja palco dessa incredulidade. E a gente precisa destacar que, às vezes, a convivência com o sagrado acaba afastando as pessoas, porque as pessoas acostumam com algo que é consagrado, que é sagrado, e às vezes acaba aqui banalizando. É o que a gente vai ver no Antigo Testamento, na vida dos filhos de Eli, na vida dos filhos de Samuel, na vida do filho do rei Ezequias. Então tudo isso a gente vai observar, que por eles estarem ali envolvidos com algo que era consagrado, que era sagrado, eles acabaram banalizando. Então a gente vai ver que Nazaré aqui, ela vai ser esse palco de incredulidade. Agora a gente vai passar para o tópico 2, falar um pouquinho sobre os efeitos dessa incredulidade. A gente vai ver que incredulidade, ela vai gerar um efeito, e esse efeito ele vai ocasionar um efeito cascata, que é aquele efeito onde uma peça vai impedindo outra peça, né, de alcançar o seu objetivo. A gente olhando, né, para esse texto, a gente percebe isso, que a fé de alguns que estavam próximos foi também contribuindo para que outros que estavam mais longe não alcançassem o milagre. É tanto que a gente vai ver que aqui o capítulo vai descrever que ali foi feito 1, 2 milagres, poucos milagres em relação às outras cidades, porque aqueles que conheciam a casa de Maria, que conviveram com Jesus, foram espalhando essa mensagem, dizendo: nós conhecemos esse Jesus, nós não vimos eles estudar ou se formar em nenhuma escola rabínica, nós não conhecemos ele tendo essa intimidade. Então, eles começaram a difundir nas entrelinhas das palavras que eles professavam, de que Jesus era um usurpador, de que Jesus ele não tinha aquele mérito para operar esses sinais e maravilhas. Então, essa incredulidade, ela foi, de uma certa forma, ela foi contagiando, né, todos os ouvintes de Nazaré, a tal ponto dessa incredulidade impedir a operação de Jesus. Se há algo que pode impedir o agir de Deus na vida do homem, chama-se incredulidade. E a prova maior é aqui, aonde a gente vai ver na cidade de Nazaré, que ela vai causar efeitos desastrosos. A cidade de Nazaré, ela vai continuar com seus doentes, vai continuar com seus enfermos, vai continuar com seus endemoniados. Por quê? Porque ela foi ou se mostrou incrédula, a ponto de dizer que não havia mais jeito, de que Jesus não podia operar esses milagres e maravilhas. A gente vai ver o terceiro tópico falando sobre as reações à incredulidade. A gente vai ver aqui nesse tópico que essas reações a essa incredulidade, elas, de uma certa forma, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Porque a gente vai observar que Jesus ele não vai desistir, né, aqui da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré fechou as portas para Jesus, mas Jesus agora ele vai pegar os seus discípulos e vai dividir em duplo e vai enviar a entrar em todas as vielas, em todas as ruas da cidade de Nazaré, anunciando o reino de Deus, arrependimento, cura e expulsão de demônios. Então a gente vai ver que Jesus ele vai ter uma reação ainda benevolente, ainda longânima, ainda misericordiosa, cheia de graça
para com a cidade da qual ele crescera, a cidade que fechou as portas para Jesus. A gente vai ver que Jesus, mesmo assim, ele vai ainda derramar a sua graça, enviando os seus discípulos a fazer aquelas mesmas obras que eles não acreditavam que Jesus fazia. Jesus não vai, mas os seus discípulos vão, porque os discípulos estavam debaixo dessa autoridade. Aonde eles chegavam, eles pregavam, anunciavam o reino de Deus, professavam os mesmos milagres que Jesus realizara. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a incredulidade de Herodes. Aqui no primeiro tópico a gente vai ver um breve conceito de informações acerca de quem foi esse Herodes. E o primeiro tópico fala o homem devasso. A gente percebe que a nossa lição ela vai trazer essa primeira característica, um homem devasso. A gente vai ver o porquê que o comentarista da nossa lição ele o descreve em primeira instância Herodes Antipas como esse homem devasso. A gente vai ver que Herodes o Grande era o pai desse Herodes Antipas. Herodes o Grande foi o que governara antes até mesmo de Jesus nascer. Esse Herodes o Grande, ele era um homem louco, um homem que teve mais de 10 casamentos, era um homem que matava ou mandava matar todas as suas mulheres porque ele era meio que lunático, psicopata, e aí ele vai mandar matar todos os seus parentes, vai matar mulheres, vai matar filhos, a fim de não perder ali o seu trono, o seu cetro. E a gente vai ver que essa loucura dele vai levar ele à morte. E o texto vai dizer que ele vai morrer porque não vai dar glória a Deus. Então a gente vai entender que esse Herodes o Grande, ele vai morrer, estava debaixo da autoridade de Roma. Quando ele morre, o Império Romano, que era o império que estava governando ali todas aquelas regiões, ele vai pegar todo o império desse Herodes o Grande e vai dividir em 4 partes. E 2 partes dessa vai ficar sobre o governo desse Herodes. Esse Herodes aqui de Marcos capítulo 6, que é Herodes Antipas. Esse vai governar, e os outros irmãos dele vai governar as outras 3 partes. Inclusive uma das partes que era governada por Herodes Filipe, que era esposo dessa mulher, da qual é Herodias, que vai ser esposa aqui de Herodes Antipas. Então, o nome Herodes, praticamente, ele não é um nome, ele é como se fosse um título. Então, a gente vai observar que esse Herodes Antipas, ele casou-se com Herodias, que era esposa do seu irmão, e também era sobrinha, porque era filha de um meio-irmão dele. Então a gente vai ver que aqui havia todo tipo de pecado. E é nesse quesito que a gente vai ver a manifestação de João Batista condenando essa prática, dizendo que Herodes estava errado em viver com uma mulher adúltera e, portanto, ele também era um adúltero. E a gente vai ver que João Batista, por tomar essa posição de dizer que o certo é certo e vai continuar sendo certo, ele vai ser condenado à prisão. E depois a gente vai ver que ele vai ser mandado ser executado. E a execução de Jesus, ou a execução de João, ele vai ser o motivo pelo qual Jesus ele vai ter que se ausentar para um lugar deserto. E aonde Jesus vai realizar ali esses milagres da multiplicação de pães. E a gente vai ver que todas essas histórias elas estão entrelaçadas. Então a gente vai aprender no decorrer aqui dessa videoaula. O segundo tópico, o homem perturbado. A gente vai ver nesse tópico todas as perturbações relatadas aqui com base em Marcos acerca desse Herodes Antipas. A gente vai perceber que esse Herodes, ele não era um homem equilibrado. A sua consciência lhe acusava dia e noite, por ele ter cometido atrocidades, e ainda a atrocidade maior que foi de atentar
né, ou tirar a vida de João. E a gente vai observar que esse Herodes, devido ele ter mandado tirar a vida, né, de João Batista, mas João Batista morreu para o povo, mas para ele João Batista estava vivo na consciência dele. E é tanto que ele vai viver perturbado a tal ponto de alguém chegar para ele e dizer: olha, Herodes, tem um pregador aí da Galileia, pregando e anunciando o reino de Deus. Aí aonde ele vai achar e dizer: é por acaso João Batista que ressuscitou dos mortos? Então você percebe que a loucura dele estava em um grau tão avançado que ele achava que João Batista não tinha morrido, mesmo sem cabeça ele tinha ressuscitado para lhe atormentar. Então a gente percebe que este homem, ele acabou com que, através dos seus traumas, através da sua vida devassa, ele acabou criando dentro dele mesmo essa perturbação. E isso foi lhe incomodando pelo resto de toda a sua vida. Então a gente observa aqui, nesse segundo tópico do ponto 2, que esse homem perturbado, através dessas loucuras, ele vai achar que Jesus é o mesmo João Batista. E a gente vai ver que ele vai ter esse encontro com Jesus só lá na morte de Jesus, que vai ser quando a gente vai perceber que Pilatos, que vai ser o governador da Judéia, e esse Herodes Antipas, que era governador tanto da Galileia como da Pérea, eles vão estar em atrito, não vão estar de bem. Mas a gente vai ver que quando Jesus for condenado, à morte, a gente vai observar que eles vão fazer paz. Então a gente já aprende que Jesus, mesmo com a sua morte, ele traz paz, né, às pessoas. Essas pessoas, elas vão fazer essa aliança, ou vamos dizer que realçar essa aliança através da morte de Cristo. E para fechar aqui o terceiro tópico, técnica de sanduíche. Aqui o comentarista ele vai usar uma linguagem que é teológica, e isso dentro da teologia é aplicado, que é um texto que vai, de uma certa forma, ser inserido em um contexto para o objetivo de explicar esse primeiro ponto. Então a gente vai até ver aqui na lição, ele usando a regra ABA. Ou seja, o B está dentro desse conjunto para explicar o ponto de partida. É o que vai acontecer muito, é algo assim peculiar deste evangelho, do Evangelho de Marcos. A gente vai encontrar pelo menos 8 referências acerca dessa técnica sanduíche. Um assunto levando a outro. Por exemplo, é o que ele utiliza aqui, esse exemplo, da lição que a gente aprendeu na semana passada, que foi quando Jesus é convidado a ir à casa de Jairo, e nesse percurso da ida de Jesus, do encontro de Jairo até a sua casa, entra uma outra personagem na história, que é a mulher do fluxo de sangue. Então a gente observa que esse efeito sanduíche é isso, é uma história entrando dentro de outra história, mas que tem o mesmo sentido, né, que vai explicar ou demonstrar a mesma finalidade do todo. Então esse é o efeito sanduíche. Aqui a gente ainda vai observar o terceiro ponto da lição, a incredulidade dos discípulos. Nesse ponto, a gente observa que essa incredulidade dos discípulos, elas são manifestas em um cenário deserto, em um cenário onde todas as circunstâncias contribuíam para essa incredulidade. Não havia dinheiro, e se houvesse, não havia onde comprar, porque eles estavam em um lugar deserto. Então, a gente observa que a nossa natureza terrena, ela toma as decisões, ou ela demonstra essa incredulidade de acordo com a realidade, com a circunstância. E a fé já é algo que é sobrenatural. É algo que não pode ser explicado pelo momento circunstancial, pelas circunstâncias, pela realidade. Mas é algo que a gente tem que entender que é espiritual, que é em uma outra dimensão, que é na dimensão espiritual. Primeiro tópico, ao alimentar 5.000 homens. Aqui, nesse
versículo 37, a gente vai ver que Jesus ele vai alimentar 5.000 homens, não contando crianças e nem mulher. Então o número vai ser um número muito extenso, um número muito grande de pessoas que vai ser alimentado. E a gente vai ver que Jesus, depois que fazer ou que realizar esse milagre, Jesus ele vai, se a multidão era grande, essa multidão ela vai dobrar, andar em busca de Jesus, atrás de Jesus, por causa do pão. Então a gente vai ver que essa maravilha vai ser muito grande, a tal ponto de Jesus realizar esse milagre e a multidão fica ali. Jesus vai dizer assim: olha, entrem no barco, os discípulos vão entrar, que eu vou despedir a multidão, eu vou terminar aqui a reunião, o culto, e depois eu acompanho vocês. Os discípulos entram no barco, Jesus despede a multidão, Jesus sobe ao monte para orar, e a história vai dizer que Jesus ele vai começar a orar, e ali ele vai orar, vai olhar para o mar, aonde os discípulos estão na embarcação, e a gente vai ver que Jesus vai ver que os discípulos estavam em tormenta, que os discípulos estavam em apuro. Jesus vai continuar orando e na última vigília da noite, Jesus decide ir ao encontro dos discípulos. E vai ser exatamente nesse momento onde Jesus vai, uma vez mais, aqui nesse mesmo capítulo, ver outra atitude de incredulidade dos discípulos. A história vai dizer que os discípulos eles estavam tão atônitos, tão apavorados ali sobre as ondas que iam de encontro ali a sua embarcação, aquela tempestade que se levantou, e já fazia horas que eles estavam lutando contra aquele vendaval. E eles entraram em desespero tamanho, porque escureceu, a noite bateu, e eles não sabiam mais o que fazer. E eles começaram a gritar de uma forma desesperada, com o coração perturbado, com o coração turbado, como aparece lá em João capítulo 14, onde Jesus disse para os seus discípulos não turbar os corações. Mas aqui neste cenário, eles estão com o coração turbado. E Jesus decide ir ao encontro deles, e quando Jesus está se aproximando da embarcação, eles agora estavam com medo da tempestade. Agora eles esquecem a tempestade. Pega a tempestade, o vento e o mar, coloca de lado. E agora direciona o medo dele. E ainda adiciona mais medo sobre a pessoa de Jesus, achando que era um fantasma. E se eles estavam gritando diante daquela tempestade, agora eles vão gritar mais e mais diante de Jesus. E a gente vai ver que é uns gritos assustadores, a tal ponto de Jesus dizer: ei, acalma, não temas, sou eu. É onde a gente vai ver que Pedro, ele vai agora dizer ao Senhor: se é o Senhor, permita que eu vá ao seu encontro. E é onde Jesus vai permitir. E depois Jesus vai, depois de acalmar o coração perturbado ou turbado dos seus discípulos, aí é que Jesus vai acalmar a tempestade. Então a gente percebe que os discípulos de Cristo, eles demonstraram essa incredulidade, em um âmbito natural, depois em um âmbito espiritual. Então é isso que nós precisamos aprender nessa lição, que nós não podemos turbar o nosso coração. Terceiro e último tópico aqui para fechar nossa lição, esse comentário, o exemplo de fora. Aqui nesse tópico nós precisamos entender que esse exemplo, ele foi um exemplo aonde trouxe segurança, aonde trouxe confiança. É esse exemplo que nós, como mentores, como exemplo, como padrões para alguns da fé, nós precisamos demonstrar. Nós precisamos exemplificar este exemplo. Que este exemplo ele venha perpetuar, ele venha estar instalado dentro de nós. A gente vai ver aqui no capítulo 6 que o exemplo de fé aqui, ele vai vir de fora, do grupo seleto de Cristo que eram os discípulos. Então, nós devemos a todo instante demonstrarmos aqui um exemplo, e que seja um exemplo sublime, um exemplo que venha servir para ajudar ou para auxiliar, para, de uma certa forma, animar as pessoas a prosseguirem na caminhada.
Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor.